Apocalipse capítulo de número 16, versículo de número 10, vamos do versículo 10 até o versículo de número 21, vamos terminar esse capítulo hoje, e terça-feira que vem, se Deus assim nos permitir, nós vamos estar ministrando o capítulo 17, falando sobre a grande meretriz, a queda, o anúncio da grande Babilônia. Se você tem celular, põe no silencioso, por favor, ou então no modo avião, tá? Evite levantar para tomar água, evite levantar para qualquer tipo de ação, toda reverência nesse momento ela é válida. E vamos ministrar a palavra do Senhor. Queridos irmãos, terça-feira passada nós falamos sobre as 4 primeiras taças que foram derramadas sobre a ira de Deus. E a gente pôde observar na mensagem passada que começou uma série de juízos que se estenderam como juízos mais fortes do que as trombetas. A gente está falando aqui de uma série, de uma saga do Apocalipse, e a gente tem trabalhado numa visão que uma mesma história entre a primeira e a segunda vinda de Jesus está sendo contada, e João está repetindo nos 22 capítulos essa mesma história. Então nós já passamos pelas 7 igrejas, nós já passamos pelo livro do Cordeiro, nós já passamos pelos 7 selos, nós já passamos pelas 7 trombetas, pelos 7 ais, e agora nós estamos nas 7 taças. Nós entramos no capítulo de número 16, terça-feira passada, e a gente viu 4 taças. A primeira taça, úlceras malignas que chegou sobre o homem. A segunda taça, tocada no mar, onde todo ser vivente morreu. A terceira taça, que alcançou a água doce, as fontes. E a quarta taça, que alcançou a questão do sol, aquecendo o sol. E a gente terminou terça-feira passada dizendo que, apesar desses flagelos teria alcançado o homem, aqueles que estão marcados pela besta, o homem não se arrependeu dos seus pecados. Nós podemos observar que o arrependimento, ele não é algo que nasce no homem, porque apesar de todos os flagelos que não vai alcançar, na verdade as 3 últimas taças, a quinta, a sexta e a 7ª taça que nós vamos falar hoje, que é o fechamento dessa sessão aqui que o apóstolo João está trabalhando, a gente vai observar que elas não vão afetar tanto a natureza como foram as 4 primeiras taças, mas elas vão falar mais de um ataque espiritual. É algo que vai estar acontecendo aqui, e João também vai falar nesse inteirinho, nesses 11 versos que nós vamos tratar, acerca do Amargedon, né? Existem muitas teorias sobre o Amargedon, que é uma guerra que vai acontecer, se é uma guerra literal, se é uma guerra espiritual, se realmente vai acontecer num vale chamado Meguido, lá em Jerusalém, que essa palavra vem de uma montanha, ou tem várias interpretações sobre essa questão, que seria a mãe de todas as guerras. Uma guerra que vai acontecer, uma batalha, será literal, ou será uma batalha entre o mundo espiritual, a besta, o falso profeta e o anticristo, que aqui nesse texto vão falar de 3 espíritos malignos que saem como um rancho, ou o Espírito de Deus vai estar lutando literalmente, ou essa guerra vai ser uma guerra humana, humanos contra um povo, uma guerra de humanos contra seres celestiais. Vamos observar nesse texto aqui, abra sua Bíblia, Apocalipse 16, que já está aqui na mídia. Apocalipse capítulo de número 16, versículo de número 10 em seguida. Vamos ler comigo o verso 10, que diz assim, está escrito o 5º flagelo, tá? É a 5ª taça, diz assim: derramou o 5º anjo a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas, e os homens mordiam a língua por causa da dor que sentiam. Vocês puderam ver que esse trono da besta, e nós partimos dessa visão não literal, é algo espiritual. A verdade é que João vai começar a narrar aqui é o fim das coisas. Quando se fala de a mão do Senhor vindo sobre a taça sendo derramada sobre o trono da besta, nós vamos poder observar que é uma guerra, ou o próprio Cristo que vai estar pelejando já aqui contra o falso profeta, contra o anticristo e contra o dragão. E é interessante nós observarmos, quando nós olhamos para esse texto aqui, que esse trono, pode colocar Apocalipse capítulo 9, versículo de número 1, esse texto de Apocalipse 9, 1 vai dizer, o 5º anjo tocou a trombeta, e viu uma estrela caída do céu na terra,
e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Então, o trono da besta, nesse texto para João, está num abismo, mas nós sabemos que os demônios não estão num abismo de forma literal, que esse trono, que esse reino, ele é um reino espiritual, ele é um reino demoníaco espiritual. Quando você pega a carta de Paulo aos Colossenses e a carta de Paulo aos Efésios, você vai observar que Paulo vai dizer que os anjos caídos, os demônios, eles estão nas regiões celestiais. E há quem diga, e eu já vi pregadores falando sobre isso em algumas determinadas ocasiões, que os demônios estão espalhados, que um pedaço, um pouco ficou no céu, outro foi jogado no deserto, outro foi jogado no mar, e por aí vai as teorias e teorias e teorias. Mas Paulo vai dizer que esses seres, que ele chama de principados, e quando ele trabalha essa ideia de principados, que é a palavra achas, ele tem uma ideia na sua cabeça de príncipe das trevas, que são príncipes das trevas que estão sob o domínio de um ser maior, que é Satanás. E Satanás então está governando, e esses principados, eles têm a ação de governar cidades, países, ruas, estados, e assim sucessivamente. Abaixo deles tem uma outra classe. Da onde vem isso? É interessante que nesse texto aqui de Apocalipse 9, nós já falamos disso com muita calma, depois você vai lá no YouTube e você olha, você vai observar que o próprio Deus dá uma ordem a um anjo para que ele abra esse abismo, certo? Então, a Bíblia tira a chave que os pregadores põem na mão do diabo, e o próprio Deus dá uma ordem para que esse anjo possa abrir esse abismo, para que saiam miríades de demônios, para que possa ter uma ação contra as pessoas que não estão marcadas com o selo de Deus na sua testa direita. É interessante que aqui nesse versículo 10, João vai dizer, pode ler comigo, que os homens mordiam a língua por causa da dor que sentiam. Nós já observamos nas primeiras taças que as úlceras malignas vão perturbar os homens, que a natureza será abalada, tanto água doce como água salgada, e até mesmo sinal no sol, que vai aquecer esse sol muito fortemente. Então nós vamos observar que o sol vai causar certas queimaduras nas pessoas. Então, essa ação que está acontecendo aqui, não é uma ação meramente humana, mas é uma ação de Deus. E o que é que a gente esperava? É interessante que no versículo de número 9, que nós terminamos terça-feira passada, apesar deles já terem passado pelas 4 taças, eles terminaram, pode colocar 16:9, eles terminaram não se arrependendo e não deram glória a Deus. Ou seja, os homens estão passando por todos os flagelos, a ira de Deus está sendo derramada, a cólera de Deus está sendo derramada, mas os homens não querem de forma alguma se converter, eles não querem se arrepender, até porque eles não têm a capacidade para isso, e a gente vai ver que a Bíblia vai deixar isso de forma bem clara. Versículo de número 11, Apocalipse 16:11, diz assim, leia comigo: e blasfemaram o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam na primeira taça, e não se arrependeram das suas o quê? Essa palavra obras aqui é a palavra grega ponos, que significa um grande esforço de corpo e alma, é um resultado de uma aflição, de uma dor e de um sofrimento. Então os homens estão, olhem para mim, sofrendo de todo jeito, a ira de Deus está barrando sobre eles, mas quem disse que eles querem conversão? Ao contrário, influenciados pelo poder da besta, do falso profeta. Olha aqui o versículo de número, só achar aqui, 13, vai dizer que eles, a tríade do mal, então vi sair da boca do dragão, da boca da besta, da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos. Pode voltar para o 11. Então a gente vai observar que essa tríade do mal está fazendo a ação para que quanto mais Deus vem punindo, mais eles possam ficar contra Deus. É interessante quando você olha os filmes da mitologia grega, todos eles vocês vão observar que para cada área da vida do ser humano tem um Deus. Só que os seres humanos, em algum momento da história do filme, eles se rebelam contra esse Deus e eles formam um pequeno exército e vão lutar contra esse Deus, com D minúsculo, né? E a gente vai ver isso de certa forma lá em Babel. Quando nós vamos observar em Babel o homem querendo lutar contra Deus, e é o que está acontecendo aqui. Irmãos, o doutor Leandro Lima, quando está falando dessa mensagem, ele falou algo muito interessante. Ele disse assim: se Deus revelasse a cada um de nós o inferno e nos mostrasse a cena do inferno, como era o inferno, nos levaria ao inferno e ficaríamos algum tempo lá, mesmo assim a gente não ia se converter, nós não íamos nos arrepender dos nossos pecados.
Então, arrependimento e fé, a Bíblia vai dizer em 1 Coríntios, capítulo de número 12, versículo de número 1 ao versículo de número 12, que fé é um dom espiritual e que é o próprio Espírito que gera essa fé em você. A visão de salvação arminiana vai ensinar que você primeiro crer, para depois você ser regenerado. Mas nós cremos pela Bíblia que primeiro você tem que ter fé, ou seja, primeiro você tem que ser regenerado, primeiro tem que haver uma ação de arrependimento para que você possa responder sim ao Evangelho sim. Então a fé, ela vem junto com duas questões, isso é base, ela vem junto com arrependimento, o arrependimento vem junto com fé, a fé vem junto com arrependimento, e esse arrependimento são frutos dignos de arrependimento. Então, se eu me arrependi verdadeiramente, se eu estou arrependido verdadeiramente, os meus frutos, as minhas obras vão mostrar que forma esse arrependimento tem acontecido. E é interessante, irmão, que eles estão passando por tudo, estão sofrendo. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Não baseie somente no cenário que você está vivendo, mas o cenário está mostrando que as coisas não estão fáceis. Hoje estava dando uma olhada na minha rede social e olhando lá meu Facebook, meu Instagram, meu WhatsApp, eu estava observando tanto de gente, irmão, que está sofrendo, pessoas passando necessidade, pessoas pedindo alimento, pessoas que não têm, realmente as coisas estão muito difíceis para todo mundo e em todas as áreas. Nunca se ouviu dizer tanto sobre depressão, sobre ociosidade, sobre ansiedade, sobre essas doenças da mente. E essas doenças são tão terríveis porque se você sentir uma febre, uma dor de cabeça, você toma um comprimido e passa. E agora, quando a doença é na alma que não tem remédio para ela? Então a gente pode observar que tem uma dor que está crescendo muito fortemente. Mas escute, apesar de você ver todo o cenário parece piorando a cada dia, o homem não quer Deus de jeito nenhum. Tudo que o homem quer é sentir alívio da sua dor. Quando o homem, escute, quando nós estamos em algum leito de hospital, ou passando por algum tipo de dificuldade, nós somos campeões de fazer promessas a Deus que nós nunca conseguiríamos cumprir. E não sei se isso já aconteceu com você, mas nós nos encontramos em determinada situação, e a gente faz aquele voto: Senhor, se tu me livrar dessa, se tu abrir essa porta, se tu me curar, se tu fizer isso, eu te prometo que quando eu sair daqui, eu vou te servir verdadeiramente. Você é um bom marido, você é um bom pai, você é um bom filho, você é um bom servo. Na verdade, o que a gente quer é só sentir alívio de um problema que nós estamos passando, porque servir a Deus verdadeiramente, nós não queremos. E presta atenção, isso é tão verdade, que o povo aqui está vendo que quem está punindo eles não é um presidente, não é um governador ou um rei local, mas é a fúria e a ira de um próprio Deus. Eu acredito que Deus, ele é o criador do mal catastrófico, não do mal moral, mas do mal catastrófico. Deus pode mexer tudo, mover tudo, para que ele possa fazer e punir e ensinar. E aqui a palavra obras eles estavam com sofrimento, com aflição e dor, ao invés de se voltar para Deus e dizer: Deus, eu quero te servir. Não, eles começaram a blasfemar. Versículo de número 12, vamos lá. Derramou a sua taça, sexto anjo, tá? Derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vem do lado do nascimento do sol. Meu irmão, isso aqui tem tanta teoria, e pense num capítulo difícil de interpretação no Apocalipse, é esse versículo aqui. Por quê? A gente vai lendo os autores, todos os intérpretes sobre esse livro aqui, e eles não têm um denominador comum do que seria isso aqui. Talvez o autor estaria fazendo uma alusão a duas passagens do povo que passou de pés enxutos pelo Mar Vermelho e que passou em Josué capítulo 3 pelo Mar Jordão. E também conta-se uma história, o Dr. George Led vai falar isso, e o Dr. Adolf Paul também, que quando Ciro ele conquistou a Babilônia ela era considerada uma fortaleza inalcançável por causa do Eufrates. Por quê? Porque ela era cercada pelo rio Eufrates. Então o rio Eufrates cobria a Babilônia e era quase impossível que as outras nações pudessem alcançar a Babilônia simplesmente pela localização. Nabucodonosor foi tão ousado que ele conseguiu com seus engenheiros no tempo fazer uma ponte que atravessava de um lado, olha, estou falando de uma Babilônia de meu irmão de muito tempo atrás. E ele conseguiu fazer uma ponte que atravessava esse rio. E diz a história, e alguns historiadores e estudiosos vão dizer, que quando Ciro conquistou a Babilônia, ele conseguiu pelo lado do Eufrates fazer uma rota e conseguiu conquistar a Babilônia. Então pode ser que João esteja fazendo uma alusão a isso aqui. Preste atenção, leia comigo de novo o verso 12.
Derramou o sexto a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que preparasse o caminho dos reis, que vem do lado do nascimento do sol. Na verdade, o versículo 12, o versículo de número 13, já é João preparando na sexta taça o caminho para falar do Armagedon. Ele já está preparando o leitor, porque vai começar um acontecimento chamado Armagedon. Verso de número 13, por favor. Então, vi sair da boca do dragão, Satanás, da boca da besta e da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos semelhantes a rã. Ainda no versículo de número 12, falando aqui sobre a questão do rio Eufrates, a gente vai poder observar, e Led vai dizer que esses reis do Oriente, ele pode fazer uma alusão, se tratavam de reis verdadeiramente que se uniram, ou esses reis estão simbolizando o exército do mal, o exército que está na mão do anticristo, que está sendo guiado pelo anticristo, por esses 3 espíritos aqui. Preste atenção que a tríade do mal, o falso profeta, Satanás e o anticristo, estão influenciando as pessoas a lutarem contra Deus, a blasfemarem contra o Senhor e não quererem ser dominados por Ele. Então, esses reis do Oriente podem ser essas hordas pagãs, que vão renovando as suas forças, e não se sabe, irmão, não se sabe perfeitamente, absolutamente quase nada de quem seriam esses reis aqui do Oriente. Poderiam ser reis literais, poderiam ser reis que se uniram, ou poderiam ser costas de demônio que estão trabalhando em favor da tríade satânica do reino do mal. Amém ou não amém? Versículo de número 14, por favor. Aleluia. Quando se fala do verso 14, e está aqui, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirige aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Os teólogos vão dizer que lá em Israel existe um vale chamado Vale de Guerrinom, da onde vem a palavra Geena, que é a palavra inferno. Esse vale é conhecido como Vale do Meguido, ou Montanha de Meguido, que é traduzido, olhe para mim, irmão, que é traduzido na sua Bíblia como Armagedon. E há quem diga, e principalmente para teólogo dispensacionalista, eles vão dizer que vai haver uma batalha muito grande, que é a última batalha, que é onde o Senhor Jesus vai vencer com o sopro da sua boca todo o mal, e vai dar um fim, vai decretar o fim, vai decretar o término de Satanás e toda a sua corja. Só que algumas pessoas vão discordar desse pensamento, e vão dizer que o Armagedon, escute, o que significa? Dr. Leandro Lima, que é um teólogo presbiteriano, para mim a maior autoridade de Apocalipse no Brasil hoje, se tem outro eu desconheço, ele vai dizer que o Armagedon, abre aspas, é até onde a rebelião do ser humano pode chegar. Ele vai dizer que é impossível, olhe para mim, haver uma guerra entre o céu e a terra. E ele vai dizer que mesmo o homem sofrendo o juízo de Deus, eles querem enfrentar Deus. Na verdade, isso aqui, esse versículo, está fazendo uma alusão a Juízes, você vai anotar para você ler na sua casa depois, Juízes capítulo 4 e capítulo 5, que aconteceu uma batalha onde Deus não poderia fazer nada, e é praticamente o que João quer dizer aqui. Dr. Rodrigo Lima vai dizer o seguinte, que quando a igreja pensar que o anticristo venceu, e quando a igreja pensar que o mal dominou tudo, e quando a igreja pensar que todo o mal está prevalecendo, quando a igreja pensar que não tem o que fazer, que acabou as forças, aí Deus vai agir e vai mostrar quem é que manda no pedaço. Então o Armagedon é o quê? É aquele momento que tudo parece que o jogo está perdido, aí vem Deus e vira todo o jogo. É isso que está acontecendo. Porque, irmão, preste atenção, se isso aqui é uma batalha literal, como é que a terra ou o exército terreno vai lutar contra seres espirituais? Não tem como. Imagine você um canhão aqui apontado para o céu querendo atirar no anjo. Se vir um daquele de Isaías 37, vai ficar neguinho no chão ali, com boca só formiga, que matou 185 mil anos. Então não tem como travar uma batalha entre um exército terreno contra um exército celestial. Então entende-se melhor que isso aqui é o quê? É Deus falando, olha, não tem, no momento que vocês pensarem, acabou, eu venho e viro o jogo, porque eu sou o Senhor, o Deus todo. Olha só, leia de novo, porque eles são espíritos de demônios. Irmão, olha esses seres, operadores de sinais,
que se dirige aos reis do... Olhe para mim, a influência do anticristo será em todas as áreas da sociedade. Na verdade já é. Eu estava lendo sobre Elon Musk, eu estou pesquisando sobre o homem mais rico do mundo. E esse cara é doido, irmão. Ele é louco, esse cara. Ele quer mandar, escute isso, ele quer mandar 1 milhão de pessoas até 2030 para Marte. E se você vê o que esse cara está planejando, é uma coisa que a gente diz assim, meu pai do céu, que loucura. Um dos pontos que ele está agora querendo colocar é microchipar pequenos chips atrás da cabeça dos seres humanos para conectar o cérebro humano com a rede mundial. Viu? Então ele tem umas ideias tão loucas e ele conseguiu fazer com tanto dinheiro que ele tem, foguetes que conseguem ir e conseguem voltar e conseguem estacionar. Então qual é a ideia dele? Mandar primeiro 100 pessoas para Marte. Olha isso, mandar 100 pessoas para Marte para tentar colonizar o lugar. Chegando 100 pessoas lá, eles vão se virar e vai criar uma pequena comunidade marciana, porque até 2030 o projeto é que alguma colônia de pessoas já esteja vivendo naquele outro planeta. Então, irmão, a gente está observando que o poder do anticristo vai estar dirigindo todos os reis do mundo inteiro. Viu? Todos os políticos que você conhece, por exemplo, a União Europeia, a ONU, os Estados Unidos da América, a própria China, todos esses países que são potências mundiais, você acha que vão ser influenciados por quem? A China não gosta de cristão. Os Estados Unidos é um povo crente, entre aspas, porque é um tipo de evangelho que só o sangue de Jesus. A Europa é ateísta e islâmica. Aonde tem um pouco de crente é para cá, para a América do Sul. Com misericórdia. Onde tem um pouquinho de crente é para cá, para o nosso rumo. E para uns crentes, irmão, que estão meio cambaleando. Por quê? Porque não sabe se é neopentecostal, se é da prosperidade, ou se é do evangelho de cruz verdadeiramente. Viu? Mas aonde tem preservado um pouquinho, é para cá. Irmão, falando disso, e a gente sabe, por exemplo assim, olha, eu como sou cristão, tem algum cristão? E eu tento olhar, presta atenção, você não vai fazer uma leitura do globo, de onde você vive, do lugar que você vive, da sua nacionalidade, do seu país, só pelo lado secular. Por exemplo, você é acostumado a olhar para o mundo de forma sociológica. Você é acostumado a olhar para... Por que você não olha para o mundo com um olhar cosmocristão, com uma visão cosmocristã? Então a gente precisa olhar para o mundo e tentar observar o que é que está por trás do secular. Nós sabemos que o que influencia essas pessoas são o quê? O espírito do anticristo, da besta e do falso profeta. Presta atenção. Diferente do que você pode... Escute. Jesus vai voltar para isso acontecer. Tu ainda está nessa. Muda a tua ideia de escatologia. Por quê? Porque isso está acontecendo agora. Isso aconteceu no passado. Isso aconteceu para a igreja primitiva. Isso vai acontecer para outra geração se Jesus não voltar. Então isso acontece em todos os tempos, em todas as épocas, em todos os lugares. Quem vem governando? Escute. Nós aprendemos aqui no capítulo 5 que o trono não está vazio. Melhora, pelo amor de Deus. Então tem um Deus soberano que rege tudo. Que ele não é o controle, ele está com controle e é o controle. Preste atenção. Só que, o que foi que o Canela Fina disse para Jesus? Deixa eu fazer tu rir para te não dormir, senão está estreito para mim aqui hoje. O que foi que o Canela Fina disse para Jesus? Tudo isso aqui foi me dado, e eu dou a quem eu... A própria Escritura chama ele de quê? Príncipe deste, ou príncipe desta era. Então quem governa o sistema? Escute, o diabo não governa o sistema porque ele é o cara. Ele governa o sistema porque foi dada uma permissão para ele atuar até um certo perímetro. Escute, para afligir o mundo. Nós aprendemos nas trombetas, olhe para mim aqui, por favor, que quanto mais o mundo aflige a igreja, mais Deus pune o mundo. Tipo assim, Deus está falando para o mundo, vocês querem... A igreja é o cavalo branco que saiu triunfante, certo? Que não pode ser parado e não pode ser vencido. Podem até tentar, mas não podem vencer. Mas o mundo não quer barato. Nós falamos também, olhe para mim, que o mundo não gosta da mensagem que tu prega e nem do pregador.
Então o que é que o mundo quer? Que você morra, se exploda, que você vá para os ares, não está nem aí para você. Só que a igreja tem dono. Tanto que, olhe para mim, os flagelos estão caindo no mundo, mas a igreja está como? Guardada. Ah, pastor, mas eu vi na televisão que um cristão morreu. Alegra-te, ele é mártir. A Bíblia diz que alguns nasceram para morrer pela essa causa. Pastor, eu não tenho essa capacidade. Eu sei, irmão, a gente não aguenta que o irmão fale mal da gente. Imagine morrer. Imagine morrer pelo evangelho. Mas escute, versículo 15, por favor. Versículo de número 15. Ainda no verso 13, pode voltar lá. 13 espíritos imundos que saem da boca do dragão. O que é isso, pastor? Na verdade, nesse versículo 13 e 14, pode colocar o 14. O que João quer ensinar? Porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirige aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los. É como se ele estivesse falando: olha, isso aqui é uma palavra de ensino. Satanás convence o mundo com a sua astúcia, com o seu engano. Quando o Salmo 115 fala de pessoas que adoram imagens, olha o que ele diz: se tornam semelhante a eles aqueles que o adoram. Então a gente vive uma geração que é cega, que é muda, que não tem tato, que não tem paladar, que não tem sentidos, porque adora um Deus morto. Quem adora um Deus vivo, é vivo. Sim ou não, irmão? É vivo. E eu não falo vivo para você dar glória a Deus no culto e continuar fazendo a tua vida toda errada lá fora. Mas eu falo vivo para que nós possamos mostrar características em todas as áreas que nós temos um Deus verdadeiro, que é vivo. Agora, quem não adora um Deus vivo, meu irmão, é só misericórdia. Versículo 15 agora, por favor. Leia comigo. Eis que venho como vem um ladrão. Sabe o que é interessante? Que esse texto está entre parênteses, né? O Felipe até falou disso aqui domingo no culto. E eis que venho como ladrão. Irmão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande. Tem uma determinada denominação, e eu sei que você já ouviu isso, porque eu já ouvi, que eles tomam banho de roupa. Porque eles leram nesse versículo aqui, que se Jesus voltar e tu tiver nu, tu fica. Então tem que trocar a roupa muito rápido, né, irmão? Porque nessa troca de roupa aí, quando tu tira a toalha, meu irmão do céu. Escute isso. Bem-aventurado aquele que vigia. Quando se fala de escatologia, escute, dispensacionalismo, amilenismo, pós-milenismo, preterismo. Pastor, o que é isso? São escolas que entendem o fim. Mas quando se estuda escatologia, nós não somos dogmáticos. Como assim, pastor? Eu não posso subir aqui e dizer, a minha visão é a certa. Porque ninguém sabe nem o dia, nem a hora e nem o momento. Escuta, Jesus disse assim, vigia. Vigiar no português é diferente do grego. Por quê? Porque vigiar para o português é eu pegar um objeto e ficar nele aqui, para que ninguém possa mexer, para que eu não possa perder ele de vista. Eu estou vigiando, eu não posso perder ele. Cristo disse assim, vocês não sabem o dia que eu venho, mas eu quero que todos os dias vocês estejam preparados. Por causa do texto de 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2, que Jesus fala que primeiro o homem da iniquidade, nós acreditamos que o anticristo é um homem, tem que se manifestar. Então Cristo, segundo esse texto, não poderia vir agora. Ou seja, o arrebatamento iminente. Mas se o anticristo se manifestar daqui para mais tarde, e nós já estamos na grande tribulação, tu não dá um glória, né, irmão? Tu está guardado, irmão. Se nós estamos na grande tribulação, tu está guardado, viu? Cristo disse assim, bem-aventurado é aquele que vigia. Quando ele fala de vestes, ele não fala de uma veste física. Ele está falando assim, bem-aventurado aquele que guarda a sua moral. Por quê? Porque as vestes físicas, assim como a tua, não conseguiu cobrir Adão. A de Deus conseguiu, o animal que ele matou conseguiu, mas de Adão não conseguiu. Por quê?
Porque quando João está falando que nós estamos nus, é falta de moral, mas ele está dizendo assim, olha, a justiça de Cristo nos cobre. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não veja a sua vergonha. Escute isso, ninguém sabe o dia e nem a hora. Tem gente que, não, isso aqui já pulei. Aqui não é vergonha moral, essa vergonha é coberta não com roupas humanas, é um simbolismo da justiça de Cristo que nos vestiu. Agora, irmão, olha que coisa interessante, do versículo 17 ao 21, para a gente terminar, dá certinho o tempo, do versículo 17 ao 21, então os ajuntaram, deixa aí, volta lá, então os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Não é uma guerra literal, tá? Isso aí é só o homem mostrando a capacidade que o pecado fez nele e até onde ele pode ir. Pode estar caindo meteoro, pode estar caindo, vai cair aqui no texto, escuta isso, aqui no versículo de número, leia comigo, versículo de número 21, pode colocar, olha aí, ó. Também desabou do céu sobre os homens grande saraivada com pedras que pesavam cerca de 60 quilos, pedrinhas pequenininhas caindo com 60 quilos em cima dos homens. Mas quem disse que eles querem Deus? Não querem, irmão, nunca vão querer. Amém? Amém ou não amém? Volta lá, é interessante que ele vai apresentar, ele ainda não apresentou a Babilônia, tá? Então derramou o sétimo anjo a sua taça pelo ar e saiu grande voz do santuário ao lado do trono, feito está, pode passar. Sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, e ocorreu grande terremoto, como nunca houve igual desde o dia que há gente sobre a terra. Esse vai ser o maior de todos. Inclusive o Elon Musk disse que a humanidade pode acabar por causa de um terremoto que pode acontecer no mundo a qualquer momento. A Europa todinha, vocês sabem que é uma ilha vulcânica. Se explodir um vulcão que tem lá, uma proporção é tão grande que alcança aqui, viu? A gente não pode imaginar o que vai acontecer aqui. A Bíblia está dizendo que esse terremoto será o maior que a terra já viu desde que há gente sobre a terra. Pode passar. Versículo 19. E a grande cidade se dividiu em 3 partes, e caíram cidades das nações, e lembrou-se Deus da grande Babilônia. Interessante que no texto, olha para que Deus se lembra da Babilônia. Deus se esquece? Deus se esquece? Na estrutura de pensamento hebraico, lembrar significa agir, tá? Toda vez que você viu na Bíblia e lembrou-se Deus, você tira o lembrou e coloca e agiu Deus, viu? Porque Deus não se esquece, tá bom? Toda vez que você vê lembrou na Bíblia, em seguida é só você ler o versículo seguinte que você vai ver uma ação de Deus. É o que está acontecendo aqui, olhe para mim. E lembrou-se Deus da grande Babilônia. É interessante que ele só vai apresentar a Babilônia no capítulo 17, no próximo capítulo. Só que ele já aqui está dizendo só que ele já falou 2 vezes. Na 4ª sessão ele vai mostrar que a Babilônia vai cair. E aqui na 5ª sessão, ele vai dizer que a Babilônia vai provar do vinho do furor da sua ira. Preste atenção. No 17 ele apresenta a Babilônia. Nós vamos conhecer a Babilônia no 17, mas nós já sabemos que ela vai cair. É que não deu glória. Ele vai apresentar na grande Babilônia, mas ele já deixou claro. Essa é a grande Babilônia, mas ele já deixou claro qual é o fim dela. Ela vai cair. Ela vai sofrer da cólera do cálice, do vinho do furor da minha ira. 20. Todas as ilhas fugiram e os montes não foram achados. Segura aí, segura, volta. Pastor, terminou 7 taças. E agora? Agora eles se convertem. Agora eles vão atrás de Deus. Agora você vai largar a mulher que você tem escondida. Agora você vai largar o seu pecado de estimação. Irmão, preste atenção. Preste atenção, olhe para mim aqui. Pastor, o senhor está revelando o meu pecado? Quem dera, irmão, que eu pudesse revelar o seu pecado. Eu não tenho esse poder de revelar o seu pecado. E se eu tivesse, era para arrependimento, né? Engraçado que o irmão fala o número do CPF. Olha, Deus está me mostrando o teu CPF aqui. Eu fico perguntando, o que meu CPF interessa para o profeta? Aí os camaradas querem ver sinal para saber que é Deus que está falando. Parece que a palavra não é suficiente mais, né? Lá em Atos 16, eu já falei isso aqui para vocês várias vezes, tem 3 tipos de crente: Lídia, a jovem grega e o carcereiro. Olhe para mim. A Lídia aceitou a Deus só na ministração, porque Deus abriu o coração dela. A jovem possessa precisou ser liberta. Tem crente que só vai ser salvo quando ele for liberto.
E o último precisou ver um terremoto. Aí qual é o nível que você está? Só a palavra, uma libertação ou um terremoto? Tomara que não seja esse do texto aqui, né? Mas tudo bem. Olhe para mim. Todas as ilhas fugiram e os montes não foram achados. Irmão, isso aqui está provando de cara para você que o arrependimento não pertence a você. Olhe para mim aqui. Nenhum de nós que estamos aqui, nem você e nem eu, podemos nessa noite dizer assim: eu me arrependo. Você não tem esse poder. A ação do arrependimento é o que o Senhor Jesus falou para Nicodemos. Nicodemos, tu tem que nascer do alto. E a gente não nasce do alto, a gente nasce no hospital. Porque o nascimento do alto é do alto. É algo que você não faz, é algo que você recebe. Versículo 21. Prova, pastor. Também desabou do céu sobre os homens grande saraivada, com pedras que pesavam cerca de 60 quilos. Um talento é 60 quilos. E por causa do flagelo da chuva de pedra, os homens blasfemaram de Deus, porquanto o seu flagelo era sobremodo grande. Qual era o deles? Não tem uma. Estão vendo que tudo está se fechando? Vou me curvar, vou me arrepender. Foi o que eles fizeram. Blasfemaram, porque os ensinamentos dos 3 espíritos que vieram como um rã estavam mais fortes do que a palavra do Deus Todo-Poderoso. Sabe o que é mais lindo? A gente não está aqui porque a gente é melhor do que quem está lá fora. Deus não tem preferidos. Não tem. Deus não tem preferidos. Nós estamos aqui porque Deus nos escolheu. Você está aqui porque Deus te escolheu. Agora preste atenção. Um privilégio maior ainda, eu já terminei, é você entender a palavra desse Deus. Já pensou, irmão, que é você estar pelejando com o marido, com o filho, que está na droga, que está no vício, de um pai que não quer vir para a igreja, de uma mãe que não quer deixar o vício, e você está ali em oração, dizendo: Deus, faz o teu milagre, e não é do nosso jeito, nunca vai ser. Mas a nós foi dado o mistério de Deus revelar a sua graça. Amém, irmão? Amém, irmão? Então valorize isso. Como, pastor? Bem-aventurado aquele que vigia. Você está esperando Jesus, irmão? A gente sente assim um entusiasmo menor. Sabe por quê? Quando eu pergunto isso, você faz uma autoanálise da sua vida e você vê que tem um monte de área que está fora do lugar. O que eu faço, pastor? Mude. Deixe o pecado, deixe a prática e venha para Cristo verdadeiramente de todo o seu coração. Amém ou não amém? Deixa eu orar por você. Querido Deus, nós estamos aqui terminando mais uma sessão desse livro. Nós pedimos ao Senhor, o Senhor nos ajude, para que o teu nome venha a ser glorificado. Tu sabes que sozinho nós não vamos conseguir, sozinho nós não chegamos a lugar nenhum, mas o teu poder, a tua ação, ela pode nos livrar, ela pode nos libertar. Nos dá força nessa noite, e que o teu nome possa ser glorificado. Segura nas nossas mãos e não deixa nós tropeçarmos. Se tem alguém aqui nessa noite que precisa de um milagre, que precisa deixar algo que não consegue, liberta para a glória do teu nome, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a te servir, que o teu nome seja engrandecido. Deus, nós cremos piamente na tua palavra, que esses flagelos, que essas taças não são para nós, são para aqueles que não têm a tua marca, que não têm o teu selo, e nós somos selados pelo teu Espírito. Em nome de Jesus nós te agradecemos, e que todos nessa noite possam dizer: aplauda o Rei Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Terminado o capítulo 16, na próxima terça-feira nós continuamos. Quarta-feira, amanhã nós temos culto do meio-dia, quarta, quinta e sexta-feira. Quinta-feira nós temos culto interfamiliar. E na sexta-feira nós já estamos na semana da nossa... Pode colocar aí, por favor.
Olha só, nós estamos aqui na reta final, 23 horas, nós vamos estar no Vigilhão Avivamento na Palavra, e você é o nosso convidado especial. Faltam 3 dias, nós estamos aqui na reta final. Esse aí é um dos nossos preleitores que vai estar ministrando, o diácono Leonardo. Vai ter o pastor Hernando, vai estar o Samuel, vai estar a banda Avivamento, e você pode participar. Inclusive, nós estamos vendendo ali uma coxinha abençoada ali, os jovens estão vendendo uma coxinha com refrigerante, está aí, ó. Tá bonita, né, irmão? Não sei se está assim lá, mas essa aqui tá bonita, viu? Às vezes parece grande parece grande na arte, chega lá, parece que é um quibe, né? Não, mas essa aí é top, essa aí, viu? A gente está aí, você pode fazer o Pix para eles e pode comprar no valor de R$3 para ajudar os gastos que nós vamos ter com a nossa vigília. Sábado nós temos ciclo de oração e domingo 7h30 consagração e EBD. Domingo 18 horas culto da família, e a gente vai ter dia 24, pode colocar aí para mim, por favor? Dia 24, 25 e 26 a gente tem conferência da família, tá? Sexta-feira, 24, nós vamos estar só com os casados. Vamos estar fazendo aqui uma rodada aqui de perguntas e respostas, ensinamento bíblico, compartilhar ideias, ouvir, sobretudo, passar ensinamento e aprender também com os irmãos que são casados. E você que precisa, está passando por alguma crise no seu casamento, pense em pessoas, não é aqui, em todo lugar, famílias que estão totalmente desestruturadas. E outra, pior, que são crentes, viu? Que é pior ainda, é verdade? Então a gente vai estar aqui falando para os homens na sexta-feira. No sábado, a missionária vai estar só com as mulheres, e no domingo pela manhã, 26, vai ser toda a família com café da manhã abençoado, e o nome do Senhor Jesus vai ser glorificado. Nossa EBF, dia 1, 2 e 3 de julho, aí ó, vai ser fruto do Espírito. Mande seu filho, tá? Vai ser uma bênção, tenho certeza disso, que vai ser uma bênção, e o nome do Senhor Jesus vai ser glorificado. Fique de pé, vamos orar. O Senhor pode encerrar aqui, por favor. Você de casa, Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus.